Olá! Sejam bem-vindos ao podcast da Lê. Estou aqui hoje com a Michele Tomazinho. A Michele é enfermeira, mãe de 2 crianças, uma de 8 anos e uma de 6, e ela é líder do movimento de mães Eu Decido pelo Meu Filho. Bem-vinda, Michele. Uma satisfação estar aqui, né? Muito obrigada e prazer participar desse programa com todos que te acompanham. A alegria toda nossa. Michele, como você sabe, eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas, com inteligência emocional, e esse momento da pandemia foi um momento extremamente desafiador para todo mundo, e inclusive para mães, né? Você é mãe de 2 crianças, uma de 8, uma de 6, e você se engajou aí com bastante força no movimento Eu Decido pelos Meus Filhos. Eu queria que você colocasse um pouco para a gente dessa sua energia, dessa sua inteligência emocional, esse seu desenvolvimento pessoal, da onde vem, como que você trabalhou isso para você superar e passar por esse momento não como uma vítima, não derrotada, mas sim ainda fazendo algo bom e liderando esse movimento. Bom, Ale, foi um período difícil, né, para todos, mas eu acredito que quem tem criança, né, sentiu assim uma dificuldade muito grande, porque de repente as crianças se viram presas dentro de casa, sem nenhum tipo de acesso, né? As crianças não podiam frequentar nenhum lugar, um parque, não podiam entrar num supermercado, numa farmácia, as escolas fechadas, sem nenhum tipo de contato e convívio com as pessoas, né? A não ser ali dentro de casa, né? E não foi fácil, mas eu acreditava que eu tinha que passar isso para as minhas crianças, né, para os meus filhos, porque sou responsável por eles, eu e meu esposo, então teríamos que dar esse suporte. Uhum. A gente estava conversando um pouco antes e você me contou como você é engajada no esporte, que você faz triatlon, tudo isso, e como isso te traz bastante força mental. Isso, né? Exatamente. Conte um pouco sobre isso, sobre esse medo que você venceu. Uhum. E aí a gente vai falar sobre isso, né? Essa Sim. força, porque eu trabalho e desenvolvo pessoas, mas você me contou também que você nunca fez, propriamente dito, um processo de coaching, nem uma mentoria. Exato. Mas tem essa força mental aí, como que você desenvolve isso através do esporte, né? Isso. É uma coisa natural, né? Que eu tenho, assim, eu sempre fui muito... Assim, eu não desisto fácil, né? Sempre tenho, assim, muita coragem, muita força de vontade, muita determinação com as coisas que eu quero. E o esporte me ajudou bastante. Eu faço triatlon aqui em Londrina, e então a gente nada, pedala e corre. E esse esporte, normalmente, são provas de longa duração, endurance, né? Que exige, obviamente, um preparo físico, mas também um preparo mental. Muitas vezes... o preparo físico tá ok, né? E a gente sabe que fisicamente vai suportar aquilo, mas a cabeça... O físico é até mais fácil da gente de preparar. medir, acompanhar, né? Dá para ver, fazer exames. Exato. E o mental, né? O mental é mais difícil, porque o físico é isso. Você treina, você vai lá, faz os seus treinos, tem a planilha de treino, você cumpre aquela tabela de treinos, você sabe que você fisicamente vai estar preparado. Mas e emocionalmente? Isso realmente é preciso também treinar. Então, por exemplo, dentro do esporte, muitas vezes nós nos desafiamos no próprio treino para que a gente vá criando essa condição para nossa cabeça, para nossa mente se fortalecer. Então, os treinos, muitas vezes, também são difíceis, são intensos, justamente para preparar a cabeça. Eu até comentei com você, né? Quando eu entrei para o triatlon, eu não sabia nadar. Quando criança, eu sempre gostei de água, eu sempre gostei de brincar. Eu nunca passei por nenhum trauma de quase afogamento, mas... com o passar da idade, ficando mais velha, a gente tem um pouco mais de noção do perigo. E a gente começa a ter medo de coisas que não tínhamos, né? Quando éramos mais jovens. E com a natação foi assim. Eu desenvolvi um medo de água, um medo de morrer afogada. E quando eu entrei para o triatlon, eu falei, como é que eu vou fazer agora se eu não sei nadar?
e comecei a fazer aulas de natação. Mas só uma coisa, você entrou no triatlon para vencer o medo ou você já participava e aí desenvolveu o medo, como você colocou? Eu sempre participei, sempre gostei de esporte, né? Então eu já corria, aí eu comecei a pedalar e daí entrou o convite para ir para o triatlon. Okay. Daí eu falei, tá, e agora? Como que eu faço se eu não sei nadar? Mas eu já tinha esse medo. Comecei a fazer as aulas de natação, então comecei a aprender a nadar com 37 para 38 anos. E assim, foi um desafio muito grande. Até hoje é um desafio muito grande, porque eu ainda tenho medo, mas eu luto com o meu medo, né? Então eu trabalho muito a parte mental, sempre me desafiando, mas sempre me colocando para enfrentar o desafio. Não fugindo dele, né? Porque daí é muito fácil. Se eu fujo... Você tem alguma técnica específica para a gente deixar aqui e dar uma dica? Você colocou, né? Eu sempre vou vencendo esse medo. Isso. Você tem uma técnica para isso? Olha, eu tenho, assim, uma coisa muito pessoal, mas nada, né? Como eu não trabalho com essa área, você vai poder dizer para mim se isso funciona dentro do que vocês trabalham com emocional. Funciona comigo. Então, eu sempre coloco na minha cabeça que eu sou capaz, que eu consigo. Dentro do triatlon, nós temos atletas, para-atletas, né? Pessoas que às vezes não têm um braço, não têm uma perna, ou às vezes têm os membros inferiores, mas têm paralisia, e eles participam dessas provas. Então, eu sempre busco pessoas que têm dificuldades maiores do que as minhas e vejo eles como uma referência. E essa referência me fortalece para que eu consiga encarar. Eu falo, poxa, olha a minha dificuldade mediante, né, perante a dificuldade do outro, né, a dificuldade de não ter um braço, de não ter uma perna, de não ter uma mobilidade, às vezes, dos membros, é muito mais difícil, é muito maior e ele vence esse desafio. Então, isso me inspira, me fortalece a vencer o meu medo também. Porque, assim, eu não tenho uma dificuldade física, é uma dificuldade mental. Mas a dificuldade física do outro fortalece o meu mental. Perfeito, perfeito. A gente trabalha com algumas ferramentas. Mas antes de eu falar das minhas ferramentas, eu quero só colocar uma coisa aqui, porque você trouxe, não sei se isso funciona nas técnicas. A primeira premissa que a gente tem é a seguinte: se funciona para você, tá bom. Não Perfeito. é? Porque é isso, a técnica, a gente vai aprender várias. Nem todas funcionam para todo mundo. Claro. Então é isso, se funciona para você, ela é uma excelente técnica. E com certeza há de funcionar também para mais alguém. Para todo mundo? Não. Normal, né? Mas, bom, nós temos algumas técnicas, sim. E a primeira delas, que eu quero colocar aqui, é o eu sou grato. Por quê? Porque você falou assim, e isso, você vê, acaba ligando. Você disse, né? Eu olho para o outro que tem a dificuldade física maior que a minha. Eu olho para o outro que não tem a saúde que eu tenho. Então, quando a gente começa a agradecer o que a gente tem, mesmo dentro da nossa limitação, a gente já percebe que temos um potencial grande e que podemos, então, levantá-lo, fazer ele se tornar real, né? Então, a primeira técnica que a gente usa é essa do eu sou grato. Eu sou grata pela saúde que eu tenho, eu sou grata por ter minhas duas mãos e poder usá-las, né, normalmente, eu sou grata por minhas pernas, eu sou grata pela saúde, enfim, por tudo. Que, de certa forma, é o que você faz de outro jeito, né? A gente também trabalha uma lista do eu sou. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Né? Você colocou ali que é isso. Você primeiro trabalha somente quando você tem medo, você já começa a dizer assim, não, eu sou capaz, eu consigo. Você faz tudo intuitivamente. Isso, perfeito. A gente acabou, o meu mentor, que é o Paulo Vieira, acabou elencando aí de uma forma didática, mas você vê, a gente tem as ferramentas dentro da gente. Isso. Né? Eu tenho um terceiro ponto, que é o que me ajuda bastante também. Eu sou católica, né? Sou cristã. E quando eu tô numa situação... Porque a natação na piscina é uma, e uma natação em águas abertas, né, numa represa ou no mar, é completamente diferente. E normalmente o medo vem nessa situação, quando você não tem controle da situação, né? Ou seja, eu tô numa piscina, se eu sentir qualquer medo, eu consigo sair dali, né? Então eu paro, vou pra borda e saio da piscina.
Se eu tô numa situação que eu tô no mar, por exemplo, é muito difícil, porque até que eu chegue à praia, né, eu vou levar um tempo. Então, eu tenho que ter o controle de conseguir ir até a praia, me controlar para chegar lá. Então, eu sempre vou cantando na minha cabeça alguma música da igreja. Assim, eu sempre canto muito a consagração à Nossa Senhora, né? Então, como sou católica, e eu vou cantando aquela música. E daí aquilo vai me tirando um pouco do foco do medo, né? Realmente para outro lugar, né? Bacana. E não ficar focando ali no medo que eu estou sentindo. Além de tirar o foco do medo e colocar o teu foco em algo bom, a neurociências já explica pra gente que aquilo que você pensa, que na verdade você comunica internamente, você acaba por sentir. E da forma que você se sente, você se comporta, você age. Exato. As pessoas, de uma forma geral, a gente tende a pensar que a gente sente antes de pensar. Eu sinto tristeza, então eu penso que coisas tristes. Não, é o contrário. É o que a gente pensa, a gente acaba por sentir. E aí, conforme o nosso sentimento, a gente age. Então, quando você diz, eu vou cantarolando, né? Você está mudando o seu pensamento. Exato. E aí, mudando o seu pensamento, você se sente confiante, você se sente forte, se sente capaz. E aí, você dá conta de agir, né? Exato. Isso é fantástico. E é muito interessante, porque a cabeça, ela nem sempre obedece, né? É um processo, né? É um processo que a gente tem que ir trabalhando sempre. No início do ano, eu tive uma experiência. Fui para uma prova de triatlon no litoral aqui do Paraná e tive uma crise de pânico no meio da natação. Então, eu tive que sair. Tive que desistir da prova. E no triatlon, se você não faz a primeira parte, você não pode fazer o resto. Então, você é desclassificado. Você não pode mais pedalar e nem correr. Mas eu saí de lá, assim, tão chateada, né? Porque você se prepara, leva a bicicleta, leva todo equipamento, se desloca, tudo. Se prepara para aquele momento, né? Treina para acontecer aquilo. A prova é o auge pra gente poder participar de uma competição, mesmo que amador, né? Mas eu saí de lá, ao invés de deixar aquela decepção, aquela frustração me abater e desistir, eu falei, não. Eu não vou deixar o medo me vencer. Pois bem, um mês depois, eu fui para Porto Belo, no litoral ali perto de Bombinhas. Fui fazer uma travessia no mar. Que legal. 3.000 metros, né? 3 quilômetros de natação, que é para enfrentar mesmo. Então, a gente precisa ter essa coragem e as situações, elas vão vir. Nem sempre a gente vai conseguir vencer, mas não desistir frente às dificuldades. Essa é a diferença das pessoas que realizam as coisas e as que não realizam. Essa que quando se frustra, que quando não dá certo, simplesmente olha para aquilo e começa e faz de novo. Exato. Né? Exato. Porque se você tivesse voltado e desistido, você não saberia se daria conta. E se você também podia não ter vencido nessa segunda que Exato. foi. E tá tudo bem, né? Não e pode tentar de novo. E tem que ir de novo. Exato. Essa é a diferença. Às vezes as pessoas olham, né, para as pessoas que fazem as coisas e ficam, nossa, o que ela tem que eu não tenho? Parece que para o outro é tão mais fácil, né? E não é. É simplesmente vencer o medo no sentido de tudo bem que deu tudo errado, eu vou de novo, sem medo. Isso. Aliás, com medo mesmo, mas vai, né? Exato, com medo mesmo, mas vai. E isso, assim, eu já tinha, né, naturalmente em mim, o esporte, ele me fortaleceu ainda mais, né, porque realmente isso ajuda a trabalhar esse fortalecimento, e é o que eu levo para os meus filhos, né, dentro de casa. Então, na própria pandemia, né, na verdade, assim, eu sempre levava eles para passear em algum lugar, numa área aberta, para que eles não sentissem tanto, né? Porque estavam longe dos amigos, né? Longe de todas as atividades que eles já eram acostumados a fazer. E eu acredito muito que o esporte, ele é um veículo de transformação na vida das pessoas, né? Porque você se supera, você enfrenta, né? Você se fortalece. Você aprende a disciplina, resiliência. Exato. O poder esse de controlar a mente para continuar. O autocontrole, né? Então, assim, porque hoje eu vejo que a maioria, né, dos jovens, principalmente, a gente se deixa levar, assim, pelos desejos mais comezinhos, né? Então, os desejos
mais baixos, a gente se deixa levar muito fácil, né? A juventude, principalmente. E eu percebo, assim, como falta essa coragem e essa resistência. Então, eu vejo que o esporte, ele pode transformar muito também a vida das pessoas, a vida dos jovens, e a gente leva para a vida. Então, o que eu aprendo dentro do esporte, eu não aplico só dentro do esporte. Eu aplico dentro do meu dia a dia, a me tornar resistente, persistente, com coragem. Sim. Inclusive, a gente aprende nos nossos processos de mentoria e tudo isso que, da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, se no esporte você aprende a ter uma disciplina, a sempre fazer de novo, mesmo que não tenha dado certo, não tenha saído como você gostaria, você replica isso no dia a dia na sua vida. Né? Exato. Michele, quais são os prejuízos das pessoas que não fazem nenhuma atividade esportiva? Olha, Ale, além dos prejuízos físicos, né, que a gente sabe, a questão mesmo de saúde, né, para você evitar diversas doenças. Eu sou enfermeira obstétrica, né, sou da área da saúde também, trabalhava com gestantes, e a gente sabe que além dos prejuízos físicos, também os prejuízos emocionais. Dentro da situação, né, pandêmica que nós tivemos, e até trabalhando esse fortalecimento com os meus filhos, eu pude perceber, como eu te falei, né, muitas pessoas hoje se sentem muito fragilizadas, né, e não enxergam esse impulso de persistir, o poder que elas têm. Exato, o poder que elas têm. Elas não conseguem enxergar o poder que elas têm. Que todos nós temos. Exato. E a partir dessa situação, encarando dessa forma, foi que surgiu também o movimento do Eu Decido pelo Meu Filho, né? Então, assim, as mães procuravam. Quando a gente começou o movimento, éramos ali em 4, 5 mães, e o que a gente percebeu? Que outras mães vieram pedindo ajuda, e a gente percebia isso. Elas não veem o poder que elas têm, né? Então, se sentem fragilizadas, se sentem desencorajadas, né? E essa falta de resistência. Com o movimento, as mães vieram somando, vieram participando cada vez mais, esse movimento foi se fortalecendo. E assim, eu recebo inúmeras mensagens de mães que falam, olha, que bom que nós encontramos com você, com o grupo, com o movimento, porque isso me deu força para lutar pelos meus filhos também. Então, o esporte, é por isso que eu falo, né, volto a repetir, ele te traz não só os benefícios físicos, mas os benefícios para a vida. Então, se as pessoas se desafiassem mais e tivessem mais disciplina, como você disse, o esporte traz essa disciplina, a gente leva isso para a vida. As pessoas conseguiriam enxergar de uma forma diferente os desafios da vida. Sim, e um fortalece o outro, né, o sentimento de equipe, porque apesar, às vezes, de concorrerem até entre si, dentro, né, no teu caso, triatlo e tudo isso, mesmo assim, tá todo mundo lá, né? Exato. Então, por alguns segundos, às vezes, não, eu preciso vencer, mas todo o contexto é sempre motivado um pelo outro. Com certeza. No triatlon, especificamente, a gente treina muito em equipe, mas o esporte em si, ele é solitário quando você vai competir, porque é você. Diferente, por exemplo, de um futebol, de um vôlei, que a equipe jogando por um resultado único para a equipe, o triatlon é um resultado pessoal. Né? E aqui eu queria agregar também que na vida, a vida, apesar de ser toda voltada às relações, e eu acredito muito que Deus nos fez para aprendermos a nos relacionar um com os outros, mas ela é solitária também. Sim. Porque ninguém vai fazer nada por você. Não. É você que tem que fazer por você mesmo. Exato. Seja lá o que for. Exato, então, e as pessoas precisam tomar consciência disso. Essa consciência e essa autorresponsabilidade, né? Dentro do movimento de mães também, eu sempre enfatizo isso para as mães. Tomem a autorresponsabilidade. É claro que tem pessoas que se destacam, que às vezes vão à frente, dão a cara para o movimento, como eu acabei fazendo com o movimento de mães aqui em Londrina, mas eu falo assim, eu não tenho como fazer tudo sozinha e nem fazer tudo por todo mundo. Claro. As pessoas, elas precisam ter essa autorresponsabilidade. Porque chega um ponto que a gente dá as ferramentas. Olha, como é que eu posso fazer? Você tem esses direitos, você tem esses caminhos, mas agora a pessoa tem que ir lá e tem que fazer por ela.
E, Michele, falando nisso também, você também foi líder do movimento Volta às Aulas, né? Isso. Trabalhou bastante essa questão de volta às aulas, abre as escolas. Exato. Para você, qual é a importância de ter as crianças aí nesse convívio, nessa rotina escolar, nessa vida? Como foi isso? Isso. Nós fomos assim... Fizemos um movimento muito importante dentro da cidade de Londrina, porque as escolas ficaram fechadas por muito tempo. Sim. Além do prejuízo das crianças na questão cognitiva, de aprendizado, porque os dados já estão vindo e a gente já tem visto prejuízo enorme de alfabetização, de aprendizado, e a gente não sabe quanto tempo isso vai levar para ser consertado. Deixa eu te contar um dado que eu ouvi no congresso, no primeiro congresso de educação que teve aqui em Londrina, esse fim de semana, inclusive, que me chocou bastante, para você ver, vem corroborar aí com já o que a gente já imaginava. Isso. Diz que dos alunos que saem do ensino médio, 10,8% sabe realmente sobre a matemática. Exato. O currículo de matemática que deveria saber até ali. Exato. E 37% dos alunos que saem do ensino médio sabem realmente, aprenderam realmente os conteúdos de português que deveriam ter até ali. Exato. Quer dizer, é um dado chocante. E esses dados são de antes da pandemia. Isso, então, imagina agora, pós-pandemia, como não vai ser. Exato. Se você pegar o último PISA, né, é justamente isso. O percentual... tanto da parte de matemática quanto da parte de português, mais de 50% dos alunos não atingem o nível básico de proficiência, do básico que eles precisam saber sobre aquele conteúdo. Então, assim, fato infelizmente, a nossa educação, ela tem um reflexo nos próprios dados, nos números, né? Isso é reflexo aí, infelizmente, dessa geração Paulo Freire, né? Então, a gente tem um monte, infelizmente, de pessoas que... tem muito a se fazer aí. Isso, muito. Que a gente fala que são os analfabetos funcionais, né? Então, a pessoa sabe o mínimo ali, mas ela não tem o poder de raciocínio e tudo mais. De crítica. De crítica, exatamente. De entendimento mesmo. Você dá um texto da pessoa conseguir entender aquilo. As escolas, ela tem um papel importante, sim. Né? Por exemplo, com a questão pandêmica, os comércios voltaram, os pais voltaram a trabalhar, saíram do home office, né, e voltaram para suas atividades. Muitos são profissionais autônomos, então não tem essa condição, às vezes, de ficar com o filho. O pai e a mãe trabalham o dia todo. E os que são autônomos precisam trabalhar dessa forma, e os que não são empregados precisam estar no serviço. Exatamente, né? Nem todo mundo tem flexibilidade de horário, ou tem condição, né, às vezes, da mãe, por exemplo, ficar com os filhos, e tem essa flexibilidade. Então, a escola, ela tem um papel fundamental. E dentro dessa situação, a gente viu que os pais começaram a ficar numa situação muito complicada, né? O pai voltando a trabalhar, a mãe voltando a trabalhar, e a escola continuava fechada. Então, tinha que deixar cada dia a criança com uma pessoa, com um vizinho, com um conhecido. Às vezes não tinha nem muita confiança, não tinha nem muita proximidade daquela pessoa, e você ter que deixar o teu filho com uma pessoa que você nem sabe quem é direito, né? Então, assim, a preocupação desse pai e dessa mãe também nesse contexto, não só da questão educacional, mas também nesse contexto de segurança do seu filho, da criança. Então, nós fomos e pedimos muito para que as escolas voltassem a funcionar, né? Sim. O que aconteceu também, nesse período de fechamento das escolas, algo que foi, assim, catastrófico, foi o ensino online, né? Então, você colocar crianças de 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos... 4 horas na frente de um computador. Não tem foco. Não tem. Nós, se tivermos que ficar, a gente tem que fazer um esforço enorme para ficar tanto tempo. Vou fazer uma pós-graduação à distância. Assim, tem que ter muita disciplina. E a criança ainda não tem toda essa disciplina. E aí a gente faz todo um trabalho de querer reduzir a exposição da tela das crianças, que já vivem numa geração com uma muito exposição excessiva. E aí vem, né, o ensino online para uma faixa etária que não compete, né? E assim, até eu digo isso, Alessandra, porque
recentemente, falando dessa questão da educação, recentemente, dentro do próprio movimento Eu Decido pelo Meu Filho, né, nós fomos discutir a questão da... Me diz uma coisa, você acredita que esse teu preparo todo esportivo, tudo isso que você prepara para o triatlo e para toda a questão esportiva, para esse desenvolvimento, além de físico, emocional também, ajuda você a ter essa visão que você tem sobre a importância de abrir as escolas, de estar aí pondo as crianças ao ar livre, sem máscara, e tudo isso te fortificou e te ajudou, te deu clareza para essa liderança desse movimento? Eu acredito que sim. O esporte, ele traz isso, agrega e muito, né? E a gente tem que, obviamente, também... buscar sempre melhorar o nosso conhecimento, né? De estar trabalhando esse entendimento, de que maneira que a gente pode se fortalecer cada vez mais para passar isso também para a nossa família e, de uma certa maneira, para a sociedade, para quem está ao nosso redor. E essa tua forma que você colocou aí toda no começo, de vencer o medo, agindo, encarando, não fugindo e não se escondendo, né? Você acha que isso vem de encontro com a mesma forma que você encarou a pandemia e o uso de máscara e tudo isso que veio junto? Com certeza, com certeza. Eu falo assim, aí entra nessa questão da gente também procurar se informar de uma forma correta, né? Buscar realmente informação para que a gente tome decisões adequadas. Eu costumo, como a gente tem, né, o Instagram do movimento, eu sempre busco levar informações para as famílias, não só acerca da questão pandêmica, mas nós fomos, né, pedir pela derrubada do uso obrigatório das máscaras das crianças dentro da sala de aula, porque acompanhamos os estudos, também com a questão da obrigatoriedade do passaporte vacinal, que também não éramos de acordo com isso, porque eu tenho esse perfil de que a gente tem que ter liberdade para as nossas escolhas, né? Então, a gente tem a informação, tem o conhecimento, e cabe a cada um ter o poder de escolha. Sem dúvida. Além da liberdade que a gente precisa ter, que eu também concordo 100% com isso, eu também acredito que o medo, a gente tem muito mais medo da falta de controle do que da ameaça em si. Sim. Então, eu achei muito interessante isso, porque eu vi, ao você contar a história, eu percebi isso, e também é um tanto a minha forma de agir também. A forma que você encara os medos desde sempre, e de não ser encolhida por ele, foi a mesma forma que você atravessou a pandemia. Isso. E essa forma fez deixou a pandemia mais leve para você. Sim. Não é algo tão destruidor e tão ameaçador assim. Claro, tivemos muitas perdas, sim, mas tá dentro de um razoável no controle do medo, né? Exato. Porque o grande medo das pessoas é isso, é porque elas não... Além do desconhecimento mesmo, é a falta de controle. Exato. A partir de agora eu não controlo esse vírus que está aí. Então, isso, né, retrai a pessoa. Ao invés dela encarar. Porque eu também sempre defendi a volta das crianças, né, que estivessem na escola, o uso sem máscara ao ar livre, o uso de máscara só em ambiente realmente fechado, lá no início, quando a gente não conhecia. E eu vi as pessoas falando assim, mas Alessandra, é um absurdo, né? Como que eu vou tirar essa máscara? Mas é um medo, exagerado. Né? O medo, ele é uma ferramenta, né, muito, muito boa para paralisar as pessoas. Porque as pessoas têm medo daquilo que elas não conseguem controlar. Isso. Mas é isso, Michele, muito obrigada. Eu que agradeço. Fechando, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e telespectadores, não, para os nossos internautas. Internautas. Bom, eu queria dizer, né, para todos que acompanharam e que vão acompanhar o podcast, que sempre busquem, né, se informar para que vocês tenham conhecimento e para que vocês possam tomar as suas decisões, sem esse medo ou essa necessidade sempre de que os outros decidam por vocês. E quando a gente tem conhecimento, a gente pode absorver isso, pensar e tomar uma decisão correta. Acho que isso que é o importante. A gente não pode se deixar levar, né, nem por um lado, nem pelo outro, sem que tenha conhecimento daquilo e realmente decida com consciência
e tenham coragem, né? Enfrentem os seus medos, trabalhem não só o corpo, como também a mente, porque isso vocês levam para a vida toda. Muito obrigada. E eu também somo aqui a tua mensagem dizendo isso, né? Gente, olha o exemplo, que maravilha. Pratiquem atividades físicas. Com certeza. Escolham o esporte, que além de tudo que foi dito aqui hoje, também temos várias pesquisas que nos mostram que o esporte afasta das drogas, da depressão. De tantos malefícios para a gente. Então é isso. Você que não sabe por onde começar, que seja com uma caminhada em volta da quadra, mas faça alguma coisa. Obrigada, Lê. Muito obrigada, Mi. Até o próximo podcast da Lê.